Olá, sejam bem-vindos ao Podnet, o podcast que te conta tudo sobre a internet. Eu sou a Jennifer e hoje eu estou aqui com o Lucas, o Natanael e o Mikael. Bom, hoje nós vamos conversar sobre algumas coisas bem interessantes. Para nós, né? Espero que para vocês também seja. Como a internet chega na sua casa. A internet, ela chega na casa de cada usuário de formas muito diferentes. Existem pessoas que recebem a internet via fibra, que hoje em dia é o mais usado. Mas também existem aquelas pessoas que recebem a internet via antena, rádio ou até mesmo por satélite, né? Então eu vou deixar algumas coisas mais específicas para o Lucas explicar para a gente. Eu sou o Lucas, sou técnico de redes, trabalho com isso, como eu falo, desde os 12 anos de idade, é o que eu mexo com computadores, e então fazer eles se conectarem é o que eu gosto e sei fazer. Eu comecei vindo do suporte, da área técnica, e foi uma área que eu trabalhei bastante tempo, mas acabei me encontrando mais no comercial, pelo menos aqui na UNET, desde que eu comecei a participar, porque eu falo bastante, sei falar mais ou menos bem, então estava precisando, foi uma área que deu para atender bem. E vem desenvolvendo, claro, né? Trabalhar no comercial também envolve saber especificidades de como funciona, explicar de uma maneira fácil para o cliente, né? Então, eu acho que por eu ter tido esse preâmbulo, né, por todas as partes ali, basicamente da empresa, né, e de como funciona as empresas de internet, eu consegui desempenhar bem nessa função de explicar para os clientes como funciona, né? E né, o que eu puder responder também, claro, eu não sou técnico, mas sabe bastante coisa, né? Tá dentro da empresa já faz 2 anos e aprendeu muita coisa. Sim. E tu, Mikael? Eu sou o Mikael, atualmente da mesa da empresa, sou um dos mais caçulas, né? Nosso jovem. O jovem. Tô mais ligado ao suporte, o pessoal que chega pedindo alguma dúvida. Meu Wi-Fi caiu, meu 2G, 4G, 5G, tudo não tá funcionando. Eu sou o primeiro que chega ali e conversa, né? Tô diretamente conectado ao público e sempre tive essa conexão com tanto tecnologia quanto comunicação também. Eu sou bem comunicativo, gosto de me expressar bastante. Mas tecnologia eu mexo desde que eu me conheço por consciência. Desde 5 anos mexendo em computador, em tudo relacionado à tecnologia, celular de abre e fecha ainda, peguei essa época, tudo certo, a idade engana. Mas atualmente estou fazendo... Abre e fecha, né? Sim. É Flip o nome. Nunca usou um V3. Nunca usei um V3, só vi usar. Mas sou bem aberto com questão de informação e informática, desde sempre nessa área estou buscando procurar e atualmente estou fazendo meu técnico. A empresa está me nutrindo bastante, com bastante informações, tanto de infraestrutura, com tudo, muita informação, informática, muita informação, e é sobre isso. Abre e fecha hoje é Z Fold, né? Sim. Mudou, é a tela que abre e fecha, não é mais o celular, né? Que loucura, como muda, né? Eu falei que eu comecei desde os 12, porque acho que foi quando começou os computadores a existir, né? A internet. Pelo menos aqui no Brasil. Pelo menos no Brasil. Porque não tinha nada, né? Não Como é que existia. a tua mãe... Como é que existiu o computador a primeira vez na tua casa? Na minha casa, Isso. a gente ainda existia ainda canais de TV aberto que você olhava, né? E daí tinha no SBT, se vendia computador, assim como se vendia câmera TechPix, se vendia computador era da Positivo. Não faço ideia. Lembra? Aquele, Positivo. Tu não vai lembrar. Eu tive positivo. eu tive comprei. positivo. Aí o Silvio Santos, aqueles caras Gugu anunciavam, aí vinha o cara, falava do computador, né? O computador tá vendendo muito. Aí a gente ligava num número, falava numa central e comprava um computador. E aí o computador chegava via transportadora. Com Linux e tudo, começava o uso assim. Era Igual diferente a TechPix. aquisição. Não Igual a TechPix, a câmera mais vendida do Brasil. A mais vendida do Brasil. Depois sumiu. Foi sumiu. É isso aí. Ainda E é tem lá sobre nos meus lixos eletrônicos. Não. E aí a sensação quando chegava um computador era botar pano de fundo, né? Porque até então, nessa época, os computadores estavam sem tela.
Então, tu podia botar uma foto personalizada, era o que tu fazia. Era o tri, porque não tinha nada pra fazer no computador, né? Era escrever texto ou jogar cartinha. Não tinha internet ainda. Solitário, essas coisas. Era o tempo do computador sem internet. Sim. Não, a internet só sábado após a meia-noite. Até domingo de manhã ali. Se caísse, não conectava de novo, porque era muito caro. Porque era no tempo da internet discada. A internet discada. E nesse tempo que eu comecei a mexer com o computador. E arrumar computador, e já queimar fonte, e baixar coisinha. Aí o cara começa a usar aqueles programinha que tinha na época, Emule, essas coisas pra conseguir baixar, porque tu não conseguia baixar nada. Hoje tu escuta a música em tempo real, né? Naquela época não tinha como. Então tu precisava ter um software pra baixar. Porque como a internet caía muito, tu perdia a música no meio do caminho. Então tu botava aquele software, Emule, tinha vários, né? Ares, Atlas, um monte. E aí tu botava ali, tu ficava baixando. Podia baixar em 3, 4, 5 horas até 3, 4 dias. Depende do que fosse acontecer. E aí tu usava o programa que se caísse a internet, ele salvava o status e reconectava. Era outra forma de consumir. A diferença de como era a internet antes e pro que virou agora, né? Com a empresa que hoje tu trabalha, né? Então, hoje tu trabalha com fibra, né? Que é uma coisa completamente diferente e talvez um tempo atrás nem se pensava, né? Que poderia trabalhar com esse material, né? Ou ter uma empresa com esse tipo de material. Streaming não existia. Nenhum tipo de conteúdo era possível consumir pela internet. Porque não existia banda, né? Então não tinha como tu ver filme, não tinha como baixar. Mas eu acho que nem existia streaming naquela época, né? O YouTube foi surgir quando? O YouTube foi 2009. Por aí. 2009. E essa época desse computador é quando? Puxa, deve ser 2000. 2000. Bug do milênio, logo depois que todos os computadores iam parar. E não 2001, pararam. 2002, por ali que eu devo estar me referindo, E não internet pararam. começou em 95. É do tempo que existia aquelas locadoras de fita cassete, né? Quando... Não, a gente ainda alugava CD de Play 1, fita de NES, né? Nessa época ainda. A internet era um disco também, né? Eu lembro que tinha os discos do UOL. Não, discador. Discador. Alô? Eu pensava que vinha dali. É o corte. Eu não sabia. Realmente eu não sabia como funcionava. Os discos voador? O disco do UOL. Tu comprava uma revistinha. Sim. Lembra? Ele tá certo. Viu? Sim, tu tá certo isso aí. A internet, eu não sei o que era exatamente ali de informação, mas Era tu assim, comprava era o disco na discador, banca. né? Tu ia numa banca de revista, que também acabou, e tu comprava uma revista. E dentro dessa revista vinha alguns assuntos e vinha um CD. Nossa. E nesse CD tu botava no PC, baixava e instalava o discador, porque tu não tinha pendrive, tu não tinha como baixar da internet. Então tu instalava o discador e aí descontava a internet. É verdade, cara. Sim, já era moderno, né? Porque era um disco, não era um... Não era um disquete mais, não era, né? não era mais um disquete. Eu comecei... Tu começou no disco. Na verdade, eu vi outras pessoas utilizarem isso, eu não cheguei a usar. Eu comecei a usar a internet com aquele aparelhinho da Claro, que era um chip. Nossa, 3G. tá. Esse daí eu também. Foi o que eu comecei Que era na 2G internet. na época, lembra? Era 2G. Da Claro, da Vivo. Aí eu conectei no meu computador e foi aí a primeira vez que na minha casa eu comecei a usar a internet. Não, mas ó, tu vê como já é uma era... Porque já era mais velocidade, tu já baixava uma música numa noite, isso aí. Sim. Que idade tu tinha? Eu acho que eu tinha uns 10 a 12 anos. Por aí. 10 a 12 anos. E tu, qual foi o primeiro computador que apareceu na tua casa? Primeiro computador foi aqueles de tubão da era do Windows XP ainda, cara. Aquela famosa soundtrack do Windows. Tananana. Telão verde, os negócios tudo azul, escaldante assim, tudo certo. Mas também a internet, mesma coisa. Aqueles chipzinhos tanto da Claro quanto da Vivo, se não me engano. Até da TIM depois, mas só peguei até o da Claro. Olha, dava muito problema, mas era o meio de conexão à internet na época. Ficava cutucando todos meus vizinhos no MSN. Quem não lembra, né? Quem não lembra Cuidando da minha fazendinha no Orkut. Também fui um desses. Tudo certo. Pior. Quem não lembra, né? Fases do brasileiro médio. Sim. Fases do brasileiro médio. Pois é. Não, e chegando no assunto de como a internet chega na casa, é interessante que só por causa da fibra ótica e do movimento dos últimos 5, 6 anos, 10 anos aí, que hoje não é mais um problema, né? Não existe mais um problema de internet hoje em dia. Qualquer lugar tem internet, tu vê. A gente aí vende planta 1.000 megas, né?
Tu não precisa mais baixar. Hoje ninguém mais tem pendrive com a sua playlist. Sim. Eu já perdi, na época que eu tinha que fazer manutenção de computador, eu levava um HD externo que era ligado na tomada. E na USB do computador. Eu não conheci isso. Porque eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que baixar programa, formatar, instalar o Windows. Não dá pra falar o que fazia depois. Aí depois tinha que instalar o Office, também tem que dar um jeito nele. E tava tudo ali. Aí o momento que eu me irritei foi quando um dia eu cheguei numa empresa e eu pluguei o meu HD externo de 500 GB. Na época 500 GB era 10 TB hoje. Pluguei, tava em curto USB, queimou meu HD, eu perdi tudo. Foi meu último HD. Porque a internet não era tão rápida pra te ter drive, né? Tu não conseguia em qualquer lugar baixar. Nuvem nem pensar, né? Não existia. Porque, tipo, tu tinha conexão da GVT muito pica aí, muito top, de 5 mega. Tu não conseguia baixar um programa de 1 giga no tempo hábil de instalar no teu cliente, né? Então, tu precisava fazer isso. E a fibra ótica deu essa agilizada, né? Pra gente manter o roteiro. Tu, Michael, foi usar a fibra ótica quando? Chegou na tua casa? Cara, quando chegou na minha casa foi GVT também. Que prometia um mundo, o planeta. Fibra ou metálico? Coaxial? Sim. Não, fibra. Fibra? Não, mas eu também. A gente portou. Meu pai que fez toda a função de portar do coaxial pra fibra. A gente sempre teve GVT. Ano? Cara, foi 2000 e... Começada da virada de 2010 ali. 2011. Por aí. 15 anos. 15 anos atrás. Por aí. E na tua casa? O meu foi parametálico. Começou em 5 mega e eu saí ali nos 25. Fibra ou metálico ainda? Não, metálico. Daí, e a fibra? A fibra, a Tritelecom. Foi a primeira internet fibra que eu tive em Alvorada ali. Daí foi pra Vivo, que a Vivo conseguiu... E tu lembra o ano da Tri lá, não? A Tritelecom, eu acredito que foi por volta de 2012. 2012, 2015. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu lembro que mais ou menos já faz um tempinho, né? Sim, Grande Tri foram um dos pioneiros, né, na fibra lá em Alvorada. Junto com alguns outros parceiros nossos. Vê, tu mora umas 3 quadras da minha. Eu nunca consegui Tri porque nunca chegou. Era o que a gente implorava pra sair das operadoras metálicas lá. Até que a Oi apareceu, eu não lembro o ano que a Oi veio grande. Mas foi por aí, foi uns anos depois disso, acho que uns 4, 5 anos depois, que eu consegui sair do metálico, que já tinha streamings, né? E eu também consegui um pouco dessa época. Acho que não tem 10 anos sem fibra. E tu lá? Eu nunca tive uma operadora muito boa de fibra, né? Nós usamos a parametálico. Foi no ano 2003 que começou a ter internet na minha casa. Foi o primeiro computador. 2003... Não. 2003... Quando a Brenda nasceu, ela tinha 6 anos. Não, foi 2009 quando a gente teve o primeiro computador em casa. 2009, e daí a gente tinha um parametálico. E depois a gente conseguiu contratar outra empresa, mas a fibra foi ter mesmo lá em 2015. Demorou bastante para termos a Giganet? fibra. Foi com a Giganet que teve fibra, porque a outra era parametálica também. Parametálico ou Pacpon, né? Cabo de rede ainda. Isso. Coaxial. Isso, e a Giganet, que hoje é GNS Fibra, né? Foi em 2019 que eles colocaram fibra lá em casa, na Nova Americana, perto do ginásio. Né? Fizeram um baita favor, passaram lá um cabo de 700 metros para conseguir me atender na fibra, porque não tinha como. Não tinha fibra. Aquela região foi uma das últimas a ser atendida. Sim, é uma região bem excluída, né? Mas veja que não faz tanto tempo assim, e a reformulação do mundo foi bem grande, né? Nos últimos 7 anos, com a vinda aí da pandemia, que eu acredito que foi uma grande tragédia mundial, mas que teve um avanço na tecnologia porque as pessoas precisavam se manter conectadas, né? Então, a internet, ela vem com esse viés também de não afastar tanto as pessoas, e sim tornar possível que elas fiquem mais próximas. E nós temos que aprimorar ela agora, né? Sim. E acredito que é um grande avanço para todos.
Só temos que... Eu concordo com a regulação dos termos do uso da internet, né? Para mim, a internet não pode ser essa terra sem lei que hoje é. Mas, vamos lá. Isso daria horas de conversa sobre a regulação. Daria. Dias. Pensando um pouco aí nisso que a gente falou sobre esse desenvolvimento da internet, né? A gente tem... Pra gente introduzir o tema da conversa, que é o como ela chega, né? Ela chegou até nós de algum jeito. Mas, geralmente, ela aumentou muito foi com os pequenos provedores, né? Isso todo mundo sabe. Quando se tinha as grandes operadoras, era nichado, não chegava, tu ficava refém de quem tinha. Um exemplo é no bairro que a gente está hoje. Quando a gente chegou, tinha 1, 2 operadoras, a gente foi, acho, 3ª ou 4ª. Hoje, tu perde as contas em 15. É ruim por um lado, mas para o público isso é excelente, barateou o custo. E como que ela chega, né, para a gente seguir a nossa ideia? A internet, a gente deve pensar nela como o próprio nome fala. São interconexões, aonde é como avenidas de uma cidade, né? Como tu pega um mapa no Google Maps e olha de cima, tu vai ver que geralmente, numa cidade como Porto Alegre, tu tem muitas ruas grandes chegando e conforme tu vai dando zoom, aparecem ruas menores que conectam as casas. Então, a internet nada mais é do que isso. Ela foi sendo construída desde 1995, pouco antes, essas avenidas principais, as rodovias, que se chama backbone, né? E isso que interconecta grandes data centers, como o Google, como o Meta, como toda grande Big Tech, toda empresa que fornece serviço está conectada. Então, nós, do lado de cá como usuários, utilizamos esses grandes serviços por meio das operadoras, né? Que são os ISPs, como a UNET, como todas as outras que estão por aí, que se fazem com que nós, com os nossos smartphones, com os nossos celulares, computadores, consigamos entrar nessa rede e conseguir acessar Instagram, Facebook, streamings, YouTube, os podcasts. Então, a internet, ela se constrói, ela não existe em algum lugar, ela não vem de algum lugar. Por isso, a dificuldade da regulamentação. Ninguém tem o controle sobre ela. Qualquer pessoa pode botar um computador e começar a fornecer um serviço, todo mundo vai acessar. Regulamentação depois. Então, basicamente, a internet ela se desenvolve, cresceu e cresce muito por causa disso, né? Nós ali chegamos num bairro, passa cabeamento e começa a conectar as pessoas. Isso não acontecia quando a gente tinha as outras operadoras, era outra época, né? E tu, Mikael? Fala pra gente dúvidas assim que tu tem sobre essa questão, dúvidas que tu tenha não, mas que os clientes tenham, como tu é a linha de frente lá. O que os clientes pensam, entendem, dúvidas sobre como funciona a internet? Olha, eu acho que a maior parte das dúvidas dos clientes é em relação a coisas que eles não enxergam, né? Por exemplo, o sinal 2G, o sinal 5G. Porque eles, às vezes, não têm a consciência qual a necessidade de ter um 2 e um 5G, sabe? Que o 2G, por exemplo, que tem uma área mais expansiva de captação de sinal, tanto no pátio ou como num quarto mais distante, ou até atravessando mais paredes, que nem tu tinha relatado também, que 5G, por exemplo, num cômodo só é o ideal, porque ele já não pega o sinal, né? Então, acredito que nessa parte de Wi-Fi, eles têm bastante dúvida. Como também em relação a como funciona, né, a internet. Que eu já tive algumas 10 ou 15 dúvidas sobre que a internet que a gente vende, por exemplo, de 1 giga é que nem das móveis, né? Tem alguns clientes que pensam que contratam 1 giga, mas, eu já consumi 500 megas da minha internet... Quantos ainda do plano eu tenho, assim, sabe? Tem bastante cliente, relativamente, que ainda tem essa pendência de informação, não é assim que funciona? Tem essa confusão, né? Tem essa confusão. Não é assim que funciona? Como é que funciona? Como que funciona? Conta pra gente. No meu conhecimento, o plano contratado ali chega dividindo a divisória de banda, né? Como, por exemplo... Depende da usabilidade da casa. Por exemplo, se tu tem ali 3 dispositivos, tanto celulares ou TV ou até um videogame ali, dependendo da atualidade do dispositivo ali, se for o mais recente ou o mais antigo, ele vai puxar mais da banda larga, acredito eu, né? Mas todos têm o mesmo
o mesmo uso. Não, A internet não acaba, então. não acaba. Como é que funciona? Ela pode usar o mês todo? Claro, pode usar o mês todo, bem tranquilo, sem se preocupar em, meu Deus, eu tô ouvindo muitos áudios aqui do meu WhatsApp, eu tô vendo muito vídeo do TikTok, meu Deus, vai acabar agora em 10 minutos. Não Não vai precisa. chegar aquela mensagem, 80% do pacote consumido. Sim, é o mais preocupante, assim, sabe? Cadê meu provedor aqui me ligando, dizendo, acabou seu plano de internet? Não acabou, gente, calma. Tem todo mês para utilizar, não é algo que seja cravado, assim, como planos de dados móveis, de 4G, de internet normal na rua, como se fala mais corriqueiramente, né? Mas, em grande questão, é isso. Tá. E, Lucas, no teu ponto de vista, assim, o que é, então, essa velocidade que é vendida? Essa velocidade que é vendida é como, por exemplo, seguindo a analogia que eu falei da estrada, é como a placa que está ali dizendo a velocidade máxima. Isso seria a velocidade. Não necessariamente porque a placa está ali de 120 km por hora que tu vai andar 120 km por hora nessa rodovia. Mas significa que tu pode chegar até ou ultrapassar dependendo do teu carro. Porém, depende do que tu quer, entendeu? Tu quer ir daqui ali tranquilo, de boa, tu quer ir mais rápido, tu consegue ir numa rodovia maior do que numa rodovia menor. Então depende muito do carro que tu está. Tá. Se tu tá, por exemplo, num super esportivo, tu vai mais rápido. Se tu tá, como ele falou, num mais aí inferior, né? Um carro mais popular, tu não consegue certas coisas. Então, a velocidade é mais ou menos isso. É o quanto de informação eu vou conseguir baixar para o meu telefone em um determinado tempo. Tá, então, para que fique mais claro, não acaba os dados como o telefone móvel. E para fazer uma analogia com transporte, seria um pacote de internet seria como um carro numa autovia, que ele poderia andar até 500 km por hora, mas não tem a ver com distância. Quando chegar nos 500, ele não vai parar por falta de internet, ele vai simplesmente ser o limitador da velocidade que ele vai usar, mas ele vai usar o mês todo. Isso, é como um limitador de velocidade. Exatamente. Perfeito. Mas continua usando e continua rápido, porque 500 MB de velocidade hoje em dia é muita supre velocidade. qualquer coisa. O pessoal não vende tem mais. limitação de trajeto, né? Isso, não, Ou exatamente. Seja, vai indo, mas sempre naquela velocidade que foi contratada. É como um caminhão indo na rodovia que no baú cabe infinitamente coisas. Pode botar que nunca vai acabar. Ou tirar. Não é a carga, mas sim o quanto tu pode utilizar. Entendi. Natanael, tem uma questão muito curiosa para te perguntar sobre se os clientes, eles ainda... No meu tempo, quando eu atendia o telefone e vendia, eles tinham muita dúvida com referência, eles faziam essa ligação entre velocidade e alcance do Wi-Fi. Né? E já aproveitar que a gente está nesse assunto aqui de velocidade, de pacote, e conversar contigo que está nessa linha aí, inicial com o cliente, se continua essa questão, se as pessoas ainda pensam que a velocidade tem a ver com o alcance do Wi-Fi dentro da casa. É uma das questões mais recorrentes. E a gente já vai ficando calejado de ver, né? Quando uma pessoa ela vem com um plano muito alto, muitas vezes a gente acaba perguntando, né? Mas qual seria o motivo de você estar contratando, né, esse plano de 1 GB? É pelos serviços? E a pessoa, não, eu quero que pegue bem longe. Lá na esquina. Enquanto eu tô na parada. Eu tô no ônibus, Porque a minha casa tem 2, 3 andares, né? E eu preciso que pegue em todos os cantos. E aí a gente já sabe que a gente precisa dar uma orientação a mais, né? Então, assim, é bastante importante até quem está assistindo, se não sabe como funciona, né? Os dispositivos, eles têm, no caso, os roteadores, eles têm um limite de alcance. E a gente pode pensar, assim, o roteador como, né, um dispositivo que ele emite uma onda, uma esfera, né? Então, essa esfera, ela ocupa um certo perímetro, né? Só que as paredes e outras coisas, principalmente coisas metálicas, elas causam interferência, elas diminuem o quanto que essa
esfera ela consegue expandir. E aí a gente só vai conseguir aumentar a área de cobertura, né? Colocando um outro dispositivo. Tá, mas então se eu passar de 500 para 1000 mega, não vai pegar no meu 5º andar do meu prédio? Não vai pegar. Mas como? Tô pagando mais, tô contratando É mais caro? mais. Então a internet de vocês é ruim? Não, de forma alguma. A verdade é que basta você botar mais um aparelho e você vai ter um raio maior de expansão. Se você pegar esse, digamos, 100 mega e você tiver 1 giga, o mesmo local vai ser atendido, a mesma área vai ser atendida. Não tem diferença, porque é o mesmo dispositivo. Aquele mesmo dispositivo, ele está enviando o sinal de Wi-Fi para a mesma área. Então você pode regular, você pode mudar a velocidade de quão rápido as coisas vão ser baixadas. Mas você não consegue regular a amplitude máxima que um modem consegue entregar. Às vezes, tu só vai conseguir entregar uma área maior se você colocar um outro dispositivo. Então... Um baita papo de vendedor. não. Mas assim, acho que deu pra entender. Dá pra fazer. Até mais barato. Entendi. Então, pegando esse gancho, então, Wi-Fi e internet não é a mesma coisa. Sim. Já que tu, Mikael, é o que faz esse contato e atende o suporte, o que seria pra gente, como é que tu definiria a diferença, então, do Wi-Fi pra internet, pro pessoal entender? Wi-Fi tu diz... O Wi-Fi, o roteador. Certo. O roteador, a conexão Pra fazer esse link do porquê que não necessariamente 1000 megas vai pegar onde o SEI não pegava. O que precisa? Enfim, em caso de, por exemplo, como contratar 1 GB e querer que pegue em todos os dispositivos que tu tem na tua residência, inclusive TVs e dispositivos móveis, tudo depende do hardware, que a gente pode dizer como a versão do aparelho, né? Porque, por exemplo, tu não tem como, num plano de 1 GB, tu querer que um telefone, por exemplo, de 2014, 2013, 2012, pegue mais de 500 megas, 400 megas, sabe? Então, e também tem a função... E pega tudo isso um telefone dessa idade? Pois é. É bem complicado de pegar mesmo. É difícil. Mas por que ele não consegue? Porque o roteador é ruim, porque a internet não funciona, por que ele não pega? Aí que tá. O roteador, ele entrega a velocidade, né? Isso de fato. Mas a limitação seria do próprio dispositivo, né? Por causa tanto da versão quanto as peças que mudaram o dispositivo, né? Pode ser mais antecessoras, meio calejadas também, né? Depende do tempo de uso do dispositivo também. Tem várias variantes, no caso, né? Mas, em relação a isso, conexão Wi-Fi e tudo mais, depende sempre da versão. É sempre importante estar procurando, se informando. Quando tu vai olhar teu dispositivo ali, dá uma olhada, uma pesquisada sobre o quanto ele consegue captar de sinal Wi-Fi, para tu ter já um plano também e cientizar de quanto tu precisa na tua residência, né? É louco que a tecnologia ela muda muito rápido, né? A gente estava falando de coisas tão antigas. No sentido, há 2 minutos. E assim, as pessoas elas não se dão conta que às vezes um telefone de 10 anos atrás, ele tem uma tecnologia extremamente obsoleta. Né? O próprio 5G ele é uma coisa que foi empregada não faz tanto tempo assim para o público em geral, né? Então tem muito dispositivo que não tem 5G. Sim. A minha sogra, ela comprou um telefone faz 3 anos e como ela é de outra época, ela se nega a entender que o telefone dela está velho e obsoleto, porque quando ela não é uma pessoa super tecnológica, então ela já comprou um telefone mais em conta, né? Sim. E o hardware desse telefone, ele ficou obsoleto. E agora vai parar de ser atualizado. Então, ela não entende. Ela disse, mas como? Ele é novo. Ainda liga. Ainda liga. Olha aqui, ó. Não, e é interessante, né? Porque a tecnologia 2.4, ela pega só 100 mega. Quando muito, né? Quando muito. E a diferença do 2.4 para o 5G é de 10 vezes, né? Porque a depender do dispositivo, claro, tem que ser um
realmente um dispositivo com uma recepção de ponta para pegar 1 GB, né? Mas tem a capacidade no 5G de pegar 1 GB de internet num aparelho, num dispositivo bom. E muitas vezes a pessoa vai lá, contrata, né? Contrata os 500, tem um pocket na mão. Famoso pocket. Famoso pocket, né? Ou um dispositivo um pouquinho mais atrasado, mas às vezes nem tanto, né? Porque não faz muito tempo que as pessoas estavam escolhendo dispositivos que tinham ou não a tecnologia 5G. Pois né? E isso dá muita diferença. Não é todos que já vem ainda, né? Não. É padrão, não. né? Exato. Pra tu ver. Não é... Tanto que é isso, e tu vê, a gente aí falou um pouquinho sobre o Wi-Fi, a gente já falou um monte de termo, que às vezes é complexo, né? A gente foi em 2.4G, 5G. Só no 5G a gente entra num dilema do 5G do telefone móvel para 5G da internet. Verdade. A gente já falou... Conta pra nós essa diferença, todo mundo quer saber. Isso é complicado. É complicado as pessoas entenderem, mas... Digamos assim, quando você está falando de telefonia móvel... Quando eu falo celular, internet de dados que vem pelo chip, ela é totalmente diferente do Wi-Fi que a gente está comentando e falando até agora, né? Sim. Aconteceu de, na nossa época, concatenar, né? Juntar o nome. E é só o nome que é parecido. Que tanto no Wi-Fi quanto nos dados móveis, a gente está numa momento tecnológico onde os nomes são iguais. Mas, por exemplo, quando a gente fala de celular, a gente recém falou do modem 2G, modem 3G, aí lançaram o 4G, a Claro inventou o 4G e meio, que é uma coisa da Claro, e agora a gente está no 5G. E a China já fala em 6G. Uhum. Esse G é geração. Então, por exemplo, começamos na 1G, que não se deu esse nome, era simplesmente internet móvel. Quando inventaram a próxima geração, a segunda geração, terceira geração, quarta geração e quinta geração, que é onde nós estamos. Por isso, 5G. É a internet móvel de quinta geração. Ou seja, ela é totalmente superior à tecnologia anterior. Ela tem uma velocidade de entrega por dispositivo muito mais ampla. Numa antena 5G, tu consegue conectar milhares, centenas de dispositivos, coisa que uma antena 4G não consegue. Então, como o Mikael falou, não só os celulares envelhecem, a tecnologia toda. Então, por exemplo... Um celular que só tem 4G, ele não sabe se conectar numa antena 5G da telefonia móvel. Então, ele fica com uma internet limitada. Se tu vai jogar, até joga. Mas quem já jogou em 5G percebe a diferença. O vídeo baixa mais rápido, o streaming vem em Full HD de cara. Por quê? Tem muito mais velocidade. Jogo é uma coisa que nos atrai, né, Sim, Mikael? atrai bastante. Atrai bastante. O que é que acontece no suporte com os jogadores? Com os jogadores, volta e meia é que depende bastante, né? Vem bastante pessoal que joga tanto no dispositivo móvel como celulares, videogames também e no computador. Mas é mais recorrente no computador, né? O pessoal jogando Fortnite, jogando FIFA, jogando LOL. E o FIFA continua? Olha, sendo um grande problema? É uma enigmática, de fato. Pois, no caso, como a maioria dos outros jogos como LOL, Valorant, CS, todos eles têm um servidor próprio, não é mesmo? Que armazena a partida ali e tudo mais, né? Mas o problema do FIFA em específico é como ele é mesmo, né? A conexão para jogo é point peer-to-peer, né? Aí... Famoso P2P. Sim. Que daí, ao invés de estar alojado em algum servidor em específico, como o da EA, ele tá na tua residência. Tu mesmo é teu próprio host, junto com o outro jogador. Então, logo, se, por exemplo, a tua internet tá instalando ali, tá maravilhosa, tá tudo certinho, só que a do outro tá terrível, a partida vai ser terrível. Tu vai cobrar lateral, vai aparecer lá no goleiro, o goleiro vai cobrar tiro de meta, vai aparecer no escanteio, entendeu? É sobre isso. Mas... Tá, então, se uma pessoa tá jogando numa conexão fibra, cabeada, num Sim. PC, e a outra tá jogando numa conexão via rádio, pode dar problema? Dá, com certeza. Porque, no caso, os dois precisam estar numa conexão ímpar ali, no caso, né? De ter, no mínimo, uma boa conexão, tá conectado a cabo, assim, ó, tremendamente recomendado para pessoal gamer. Tá conectado a cabo, muito importante para ter estabilidade na tua conexão e manter tua gameplay
fluida. Bem importante. Ninguém quer lagging no meio da partida, né? Errar um tiro, penar um tiro, errar uma bola. É bem importante, gente. Isso é perigoso para os dispositivos, né? Bem perigoso. O Wi-Fi é igual à internet, mito ou verdade? Já se falou que é mito, né? Isso, A gente já conversou um mito. pouquinho, Sim. é mito, não é a mesma coisa. O Wi-Fi é como tu transmite. Internet é o que tu quer acessar, né? Eu acho que uma boa relação é o cabo que ele usou. O Wi-Fi é que ele não é como tu falou, as pessoas têm dificuldade de entender o que não vem. O cabo todo mundo vê. Se o cabo do teu computador tá desconectado do teu roteador, então esse é o meu problema, o cabo tá desconectado. Mas nunca se vê quando o cabo Wi-Fi se desconectou do roteador. Porque quando tu bota a senha e se conecta, é como se tivesse um cabo Wi-Fi, entendeu? Um cabo ali Sim. no ar. Então, qualquer coisa que tu passe no meio, interfere nele. Isso até é uma confusão que foi criada por uma grande empresa de internet aqui no Brasil, né? Antes a internet, ela não era Wi-Fi. Né? Foi uma grande empresa que não existe mais, que começou a vender internet com Wi-Fi. Uhum. E vocês lembram como era a propaganda dessa empresa? Se vocês não vão lembrar. Não, ele não é da época deles. Eu nunca vou esquecer, porque isso marcou muito, porque eu vinha dessa época, né? Então, a nossa falecida GVT, a melhor empresa de internet que já teve, eu sempre defendo a GVT. Mas ela era boa Foi, mesmo. era Até os boa em últimos. tudo. Até os Te últimos. juro. Sim. Aí foi vendida pra uma outra aí, roxinha, deu pau. Mas enfim, essa não dá pra aparecer. O que acontece? A propaganda era muito legal, esse promete pra vocês conhecerem. A gente comprava internet das grandes operadoras e eles botavam um roteador, não. É um roteador sem Wi-Fi, né? Que ninguém sabia o que era isso. Uma ONU. Uma ONUzinha. daquelas. Sim. E aí tu tirava o cabo e botava no teu computador e usava a internet. Aí quando a GVT surgiu no mercado, a GVT sempre foi muito inovadora. A propaganda GVT era bem assim, ó. Tava uma família conversando, assim, e o cara chegava, né, o mais jovem, assim, a tua internet é Wi-Fi? Aí o cara, é Wi-Fi. Vai até onde o cabo alcançar. E aí o cara, não, porque aqui, ó, e ele usando a internet dele no celular, caminhando, e o outro preso no computador. Maravilhoso. E assim que a GVT introduziu o Wi-Fi no mercado, porque até então ninguém vendia Wi-Fi. Isso. E a GVT começou a instalar roteador com anteninha para as pessoas poderem deixar um roteador no meio da casa e sair caminhando na internet. E isso, cara, hoje é fácil, né? Isso foi inovação. Revolucionário. Foi revolucionário, uma inovação tecnológica que antes mudou a forma de consumo da internet no Brasil. A partir desse momento, nenhuma operadora de internet consegue vender internet se não oferecer um roteador com Wi-Fi. Se tu instala um roteador hoje sem antena, que é só um roteador de computador, a pessoa não vai botar internet? Sim. Porque o Wi-Fi se tornou símbolo da internet. Muita gente não chega no comercial e te pede o quê? Wi-Fi. Quer instalar um? Wi-Fi? Quero instalar o Wi-Fi. Tu vai lá que tá um roteador, né? Ligado na tomada. Aí tem Wi-Fi, ó. Agora te vira, ó. Eu acesso. Dá um jeito. Isso. Vamos para mais um mito e verdade. Mito ou verdade? Colocar o roteador num lugar alto melhora a internet, sim ou não? Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Verdade? Por quê? Como o meu colega Nathanael explicou, né? Que o sinal do roteador, ele vai como um campo, né? Eu gosto de falar que é como um guarda-chuva, né? O sinal do guarda-chuva. Que nem tá na tela do telefone ali, né? Que tá o sinalzinho de guarda-chuva. Ele vai assim, né? Vai abrindo e expandindo assim. Então, quanto mais baixo tiver, por exemplo, vai dificultar para ele chegar nos dispositivos que receptam o sinal, né? Então, quanto maior ali a altura dele, ainda mais naquele pessoal que gosta de botar vários andares e quer que pegue lá no quarto, no telhado do quarto andar, lá o sinal, pois é, para dar um pouquinho de facilitada, quanto mais alto ele possível ali, melhor seria para pegar o sinal. No segundo andar, né? Sim. Nathanael, o que tu sugere quando a pessoa quer contratar uma internet que pegue em vários andares, ou que se a pessoa tem uma casa térrea ou um comércio, né? O que você sugere para que pegue nessa amplitude, assim, já que a contratação da velocidade não vai interferir? Sim, então realmente quando uma pessoa ela precisa de
um plano de internet que pegue em uma área ampla, eu preciso primeiramente entender bem, né? Que a pessoa especifique, né? Que área é essa? Se é uma casa com vários andares, se é uma casa comprida, se são 2 casas no mesmo pátio, né? No caso, muitas comerciantes, né? Às vezes tem uma lojinha na frente e a casa atrás. Então, e às vezes eles querem colocar um modem de internet em apenas um local, né? Um local único e espera que pegue em tudo. E já teve casos de gente que realmente, né? Colocou a internet em casa e queria que pegasse até a padaria na esquina. Acontece. Isso é um caso real. E aí o que eu recomendo, né? Então, depois que é feita a avaliação e que realmente eu consigo constatar que não há possibilidade, né, de um único dispositivo atender toda essa região, e conforme até a gente já tinha explicado, não vai... O plano de internet, a velocidade da internet contratada não vai fazer diferença, né? Não é porque a pessoa contratou 500 megas, né, esperando que pegasse no pátio inteiro e não pegou. Se ela contratar 1 giga, não vai pegar. E quais são, acho interessante falar das tecnologias, porque tu tem recomendado algumas, né? Tu fez algumas idas, e que tipo de tecnologia, assim, a gente pode... Fala rapidinho de algumas, assim, mesh, os roteadores daqueles UbiKit de hotel. Sim, atualmente, a nossa saída mais utilizada, né? Nós gostamos de utilizar, então, um segundo ponto conectado via cabo de rede. Então, a gente utiliza tanto um modem 2.4 quanto um modem igual, né? Mas então, isso não são 2 internet instaladas, né? Ou são? Não são 2 internets, até porque a internet, né, era um conceito que a gente viu que é mais amplo, né? A conexão de dispositivos, isso é internet, né? Basicamente, vários dispositivos conectados, você tem ali uma internet. Então, esse segundo ponto, tu diria que é tipo um repetidor? Não seria exatamente um repetidor, né? Mas serve com o mesmo propósito. Qual a diferença, né, dos dois? O repetidor de sinal, ele vai ser conectado, em geral, né, ele é conectado via Wi-Fi, e ele vai pegar o sinal que está chegando no modem principal, ele vai replicar a partir dali. Um problema que tu tem é que, por vezes, o sinal que está chegando naquele dispositivo que vai replicar, ele já está chegando mais fraco. Então, ele vai replicar um sinal mais fraco e geralmente não é tão estável. Já um segundo ponto, né, ele é conectado via cabo de rede. E, que nem o Michael já falou, né, se você quer ser gamer, né, e você espera uma conexão mais estável, mais veloz, o ideal é que o dispositivo, seja ele qual for, seja conectado com cabo de rede. E quando você pega um segundo ponto, ou seja, um segundo roteador, e você conecta ele ao principal, você tem um sinal muito mais estável, muito mais potente, né? Então você consegue ter quase como se fosse uma segunda instalação, né? Por isso que a gente recomenda tanto, até a gente não recomenda repetidores, a gente não trabalha com repetidores, a gente trabalha com segundo ponto. Mas também começamos, né? A tecnologia vai passando, né? Que nem a gente conversou, vai evoluindo. E agora nós temos uma nova tecnologia, até é interessante a gente citar as diferenças, né? Porque um segundo ponto, tu vai ter a internet do segundo ponto, então tu vai ter ali o login e senha, né, do segundo ponto também, diferente do ponto principal. Quando tu tem uma rede mesh, isso não acontece mais. Então tu vai colocando pontos, né, roteadores mesh pela casa, e ela vai fazendo com que aí sim, né, que a tua amplitude de sinal, ela se dê de uma forma única, né? Fica um único login, né? Ampliando cada vez mais à medida que você vai encaixando esses outros módulos, esses outros roteadores. Esses sim, eles vão se conectando só pelo Wi-Fi, né? E retransmitindo. E sabe o que é interessante? Está avançando tanto. Hoje, por exemplo, eu peguei lá na empresa lá. Eu fui utilizar um AX2 na rede nossa lá, que não é tão assim, dava conta. E eu queria conectar um outro AX2 nele, porque eu queria um segundo ponto, eu queria isso. E eu não consegui. Porque quando eu conectava o cabo um no outro, automaticamente o segundo assumia o primeiro e se transformava num mesh. Então hoje está quase plug and play. Uma pessoa consegue
apenas ir comprando roteadores e só ir passando o cabo e plugando. No que ela plugou, ele sabe que ele tá plugado ali, ele já copia a rede, se transforma no mesh, e tu fica, tipo... Há possibilidades aí, como em hotéis, por exemplo. Tu tem uma rede Wi-Fi pro hotel todo. E ter 20, 30 roteadores espalhados pelo hotel inteiro. Como se fosse em cascata. Em cascata, estrela, isso... Eles estando conectados de alguma forma entre eles já se assumem. Eles já vêm pré-pronto. Antigamente não era assim. Antigamente não existia o mesh, né? Tinha que fazer uma baita configuração. Uma baita configuração, ficar roteador. Redes, se tivesse 10 andares no hotel, tu precisaria de 10 redes Wi-Fi diferentes. Lembra aquele cliente lá da Chácara da Fumaça 2, que ele tinha uma rede dentro de casa? Ah, sim. Sim. Que deu bastante... Deu bastante problema, é. Que era uma rede, digamos assim, foi feita, mas com coisas de uma geração atrás. Então ela não funcionava. Tinha hub, tinha cabo, tinha roteador Wi-Fi, mas tudo de primeira geração, digamos assim. Roteador de uma antena, que é Wi-Fi 2.4A ainda, de primeira geração. Nossa. Hubs de 100 mega para casa toda. Então tu podia contratar uma internet de 500 mega infinito, e botar lá. O roteador só conseguia trafegar 100 megas. Então, às vezes, o pessoal não entende isso, né? Isso. Gamer não passa por isso? Passa tu já bastante. pegou, né? Essa situação, fala aí da limitação da velocidade, que às vezes não é a internet. Limitação de Que velocidade. tava na placa o 100 mega, lembra? Ah, verdade. Às vezes, tipo assim, grandes partes agora dos meus últimos contatos com pessoas que estavam com problema em jogar, assim, independente do que for o jogo, esquecem de antes verificar a própria máquina, né? Que às vezes, fora ainda o problema da internet, é o que tu tá mexendo ali, né? Se fosse um computador ou também um videogame, também tem esse barramento. Que a própria placa de rede, ela, dependendo do hardware que tu escolher ali, ou de repente tu comprou, não verificou direito a placa de rede, não verificou as peças, né? Tem a limitação de internet, né? Que normalmente a gente comunica como /10, /100, /1000, né? Que é a mais recente, a mais potente, que é a /1000, que chega até 1 GB, né? E só para o pessoal entender, o que seria o /100 e o /10? Ah, claro. Seria relacionado aos megas, né? O barra seria, por exemplo, o /10 seria até 10 megas, o /100 seria até 100 megas e o /1000 até 1000 megas. Tá, então se eu comprei um computador, pluguei o cabo com uma internet de 600 megas, não quer dizer que vai funcionar. Exatamente. Pode ficar limitado em 100 megas. Pode ficar limitado baseado nisso. Como, por exemplo, pode ser a placa de rede, que pode ser /100, que ela se autolimita, tu pode configurar ela no teu computador que ela vai ainda bater 100, independente de tu botar /1000 ali, como eu informei. Mas também pode ser pela parte do computador também. Então, tua placa de rede pode ser top ali, /1000, só que também na configuração do teu computador pode estar /100. Não adianta ter um Celeronzinho dual core, né? Pois é. Não vai funcionar. Complicado. Não adianta. Duplex. Não adianta. Algum recado especial pros clientes? Eu só queria dar uma perguntinha, voltando só um pouquinho na questão de segundo ponto. Porque me veio uma pergunta de um cliente que eu atendi semana passada, de segundo ponto. Que ele estava me perguntando sinceramente assim, olha, eu desejaria botar um segundo ponto, só que eu tenho medo de dividir a minha internet. Os megas são divididos? Interessante. Não. E sim. Tá correlacionado essa pergunta ao que o Lucas falou. Por exemplo, como que tá feito esse segundo ponto? Se esse segundo ponto tá configurado via Wi-Fi um com o outro, sim. Porque os roteadores vão utilizar um pedaço dessa velocidade para fazer a comunicação entre eles. E tu só fica com o resto do processamento dessa velocidade para conexão com a internet. Então, é por isso que o Lucas disse que nós usamos a conexão via fio. Via fio. Isso. Porque o que tu faz? Por exemplo, chegou lá no teu roteador principal 500, 600 megas. Quando tu puxa um cabo do principal para o secundário, tu consegue atingir a mesma velocidade integralmente. Não fica com diferença alguma. Claro que com a tecnologia, se eu for colocar um 2.4 como segundo ponto, eu vou ficar limitado em 94 a 100 megas. Então, o que a gente observa no suporte, o Mikael observa?
que geralmente quando você tem problema de internet, eu uso um número muito alto, 80%, 90%, está relacionado a algum problema na casa. Hardware que não tá funcionando bem. Às vezes, por exemplo, já peguei isso, hein? O pai chamou assim, não tá funcionando aqui, minha Globoplay tá travada. Eu fui ver um Play 5 atualizando. Pegando 600 mega da rede. Clássico. E o gurizinho lá, o piazinho, não falou que o Valorant tá atualizando. Mas o Globoplay tá travando. Entendeu? Sim. O que aconteceu aí? Rede interna. Então eu sempre falo, problema na internet quase nunca é o provedor. Porque o provedor, ele tem uma conexão fibra direta ao teu roteador. Ali tá chegando. Não tem nem como dizer que não chega. A fibra resolveu esse problema. A partir dali que cria os problemas. Que é o que a gente tá falando até agora aqui, né? Eu fechei uma venda agora, recentemente, que até foi a escola que tu indicou para mim lá, né? Ver. E deu para notar que o grande problema ali foi onde foi instalado o modem. Ah, sim. E eu cheguei no local onde é que tá o modem, para onde que precisa pegar. E aí consegui identificar vários e vários erros que quem instalou não teve cuidado de observar quando fez a instalação. E o que eram os problemas, né? Foi instalado numa região onde, né, o modem ele ficou de frente para o quadro de iluminação elétrica, né? E estava passando fios por detrás do modem, né? Um cabo metálico. E precisava atingir a salinha que ficava logo atrás dessa parede onde estavam os cabos, onde estava também o quadro. E logo após a parede ainda tinha um móvel, né? E o computador via Wi-Fi. Tudo errado. Nada certo. Né? E ele só precisava funcionar ali, né? Porque é onde era a administração da escola, onde se fazia os uploads dos arquivos e etc. Então, bastou eu identificar esse problema e dizer, não, a gente com certeza vai conseguir resolver o teu problema e vamos colocar esse computador no cabo de rede. E já entra para um próximo mito ou verdade aqui, que é a questão de posicionamento do roteador, né? O posicionamento do roteador, ele interfere ou não na usabilidade da internet? Totalmente. Isso é um caso, tu vê, as pessoas às vezes querem, para não aparecer cabos, enfiar o roteador atrás de uma TV, atrás de um rack. Sim. Querem enfiar atrás de um armário. Ou, bota naquela salinha lá, porque aí os cabos chegam lá, eu não vejo, não, suja a minha casa. Não. A internet, o roteador, ele deve ficar no melhor ponto da casa, no mais visível possível. Porque para as conexões sem fio funcionarem bem, né? E centralizado. Sim. E centralizado. Muitas vezes que geralmente é na sala, perto de um quadro que ninguém não quer que fique umas luzinhas piscando. Olha, já vi foto de cliente demonstrando problema com o roteador atrás do guarda-roupa, hein? Atrás do guarda-roupa. Ele decidiu que lá era melhor. Sim. Não atrapalharia a visão nem nada. Tava comentando que não E o quarto ia ficar bonito. Em loja, em estabelecimento comercial, eles gostam de fazer uns quadros assim, né? E Sim. fazem até móvel planejado para fechar. Planejado para estragar a internet. Para fechar o modem e trancar ele ali para Acho que vamos conversar com o pessoal que faz móveis para eles não planejarem mais o nosso fim. Vamos combinar os assim para deixar passar. A falta de informação é... Outro dia, eu cheguei lá numa escola que a gente resolveu lá no Castro Alves, na Alvorada, que a gente resolveu o problema de Wi-Fi lá. A pessoa que ganhou a licitação para entregar a conexão de internet bolou algo incrível. Era um móvel, um armário, mais ou menos do tamanho daquele. De ferro. Óbvio, né? Fora, Ai, que de delícia. metal. E dentro do armário, eles ainda projetaram isso, tá? Um suporte para que tu encaixe o modem ali dentro e feche. Deus. Que bom! Que eles pensaram em tudinho. Assim, que eu vi. Estão vivendo em 2030. Isso, eu olhei aquilo. Não, então tá bom. Aí cheguei lá, desprezei aquilo, não usei nada, porque era licitado. Peguei o nosso projeto, posicionei, botei um roteador profissional lá. Eles não estavam conseguindo conectar 15 computadores. Nós conectamos 70. Sim. Sim. Provavelmente eles estavam usando um roteador doméstico. Roteador doméstico, fechado numa masmorra de metal.
querendo conectar 60 crianças, 70 crianças. Pra fazer as provas, ali, né? E a gente colocou um Ubiquiti, que é um roteador aí que o pessoal chama de roteador de hotel, né? Que ele parece um disquinho voador. Ele é muito bonito, ele já é feito para isso. Botamos no meio da sala, atendemos 3 salas com um roteador. Pegando aí 40, 50 mega para cada dispositivo livre e todas as crianças ali fazendo a prova do CAD deles lá, depois começaram a usar YouTube. Que aí eu falei, né? É proibido o YouTube, mas hoje libera, professor, pra gente testar. Todo mundo jogou, fez a internet assim, ó. Liso. E a mudança foi uma mudança, um roteador. Legal. Bem dimensionado, né? Bem, já pensado na demanda. Vamos para mais um mito ou verdade. O Wi-Fi 5G é sempre melhor que o 2.4? Pois é. Como eu tinha mencionado, ele depende. Porque como eu havia informado que o 2.4 e o 5G, ele depende da tua distância, né? O 2.4 ele tem mais capacidade de distância. Ele pode às vezes, dependendo se tiver muitas paredes, muitos obstáculos, ele pode pegar lá no seu pátio, sim, pode ficar tranquilo. Espelho, né? Sim, com certeza. Só que daí depende muito do que tem no caminho dele, né? Porque a conexão ao Wi-Fi, ele é reto, né? O Wi-Fi tá aqui, ele vai buscar o teu aparelho que tá procurando reto no dispositivo. Ele não faz curvas, né? Então, tudo que tiver nesse meio caminho vai atrapalhar a conexão, né? Deixando os famosos 1 tracinho ou 2 tracinhos lá no Wi-Fi, tá? Mas em questão à velocidade, o 5G ganha em disparada, né? Porque o 2.4 ele tem limitação de até 100 megas. Então... Pegando 60 na maioria dos dispositivos, maioria dos né? casos, chegando até 60 no máximo, tá? Aí o 5G, ele ganha em disparada, né? Porque ele ultrapassa os 100 megas em muito. Podendo chegar em médias normais, assim, do dia a dia em dispositivos que eu analisei com clientes de 400 a 500, né? 500 megas, mas reduzindo a área de amplitude que ele consegue pegar, né? Como eu informei, o 2.4 ele chega no alcance maior, né? Mas o 5G, ele normalmente é recomendável ser usado no mesmo ambiente que o Wi-Fi tá, né? Porque ele funciona muito a menos distância, qualquer coisa já tá dando alguma interferência nele, sabe? Mas são esses contrapontos de alavanca, né? O 2.4 tem limitação de velocidade, mas ele alcança uma região maior. Já o 5G tem uma velocidade bem maior, bem superior ao 2.4, mas tem um alcance muito menor da velocidade. Por isso Legal. que conhecer a tecnologia, a informação, o conhecimento, ele é sempre ótimo, né? Então, muitos clientes também têm problema com isso. Não tá funcionando. Tu vai ver o cliente tá a 2, 3 cômodos, lado oposto, conectado no 5G. Tendo essa informação, é simplesmente pegar o celular e trocar de rede. Vai começar a funcionar. Então, o celular, muitos celulares não fazem isso de forma automática. E é assim. Então, eu tô atrelado, eu vou fazer o que agora? Eu estou aqui no mesmo ambiente do roteador. Eu me conecto a 5G para jogar. Mas eu vou ficar andando pela casa, tô fazendo alguma coisa, vou para lá e volto. Conecto 2.4. Vai funcionar tão bem quanto para streaming, para vídeo, para música que tu vai estar ouvindo. Mas quando tu vai jogar, tu vai parar no lugar. Tu pode botar na outra rede. Então, o conhecimento, e às vezes tu nem precisa chamar o suporte. Porque é só isso, é uma questão de entender como que funciona a tecnologia, usar ela de uma forma adequada, né? Que está à disposição, né? Que está à disposição, porque todo roteador está ali com 5G e com 2.4. Só precisa usar o correto. Entendi. Agora um mito ou verdade para ti, Natanael. Essa vai ser direto para ti. Vamos ver. Tu que deve receber uma pergunta, assim, na contratação, que depois a gente vai falar sobre ela, tá? O vizinho pode usar o teu Wi-Fi e isso não vai interferir em nada? Mito ou verdade? Não, assim, vai interferir. É mito. Então, eu não posso compartilhar minha internet com o meu vizinho? Então, a gente sabe que, principalmente onde a gente vende, né? Quando as casinhas são muito pequenas, é quase como se fosse de um quarto para o outro. Mas... Acontece. Acontece. Então, beleza, ele vai conseguir utilizar. Mas, existe um porém. E o porém é os dispositivos conectados a uma distância muito grande, né? Então, a gente sabe que, né, o sinal ele é parte do roteador
e ele tem um máximo, né? Até onde ele pode chegar. Então, à medida que ele vai se distanciando, vai baixando as barrinhas. Inclusive, a gente pode acompanhar isso no celular, né? Ou seja, o teu vizinho não vai estar na mesma peça onde está o modem. Então, com certeza, ele vai pegar algumas barrinhas, né? Vai perder. Entendi. E também tem uma questão, que um dispositivo que está muito longe, a comunicação dele com o roteador é mais difícil. Então, por vezes, pode atrapalhar sim. Porque ele vai tentar, de repente, baixar alguma coisa, né? Uma coisa pesada, longe. Então, aquela comunicação à distância com uma barrinha inferior vai poder causar também interferências. Então, com certeza não vai ficar bom. Entendido. Agora, um caso de utilidade pública. Se você divide a sua senha com o seu vizinho, tome cuidado, veja se ele é uma pessoa de boa índole, porque os provedores de internet, eles têm a obrigação de informar o número de IP quando é solicitado via judicialmente, para investigações onde pessoas maliciosamente acessam canais, vídeos de pedofilia. Agora, com essa questão que está mais em pauta, investigações de homicídios, crimes em geral, ok? Então, se você vai dividir a senha com o seu vizinho, tenha consciência de que talvez um dia a sua casa seja adentrada por policiais procurando algo que nem foi você que fez, tá bom?